Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Em 1629, o imperador da Índia, Shah Jahan, viajou em uma campanha militar para esmagar uma rebelião em seu reino. Sua esposa, mesmo doente e grávida, uniu-se a ele nesta jornada exaustiva. No caminho, ela desmaiou, deu à luz a filha deles e depois morreu. A bela imperatriz tinha apenas 39 anos. Desnorteado pela dor da perda, o imperador trouxe o corpo de sua esposa para casa e passou a usar vestes brancas pelo luto. Quando ele finalmente saiu do isolamento, ordenou que um belo palácio fosse construído para sua amada esposa, e não deveria ser chamado de túmulo. Deveria ser chamado pela palavra indiana Mahal, que significa palácio. O palácio que o imperador construiu é uma das estruturas mais impressionantes já construídas. Uma maravilha deslumbrante de mármore e joias, conhecidas hoje como o Taj Mahal. Esse túmulo majestoso é um memorial permanente do amor do imperador por sua esposa. Você sabia que o seu corpo também é um palácio, mas não é um palácio feito de paredes de tijolos e mármore? Para Deus, o seu corpo é um santuário, dentro do qual Ele quer habitar. Então, vamos mergulhar juntos agora e explorar esse assunto importante e fascinante. Vamos começar com uma história que está relatada na Bíblia, no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. É chamado o Buffet da Babilônia. Isso está baseado em Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 21. Daniel é um livro que fala muito de profecia, mas é interessante como o livro de Daniel começa com um teste. Cerca de 500 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E em seu primeiro ataque, ele levou milhares de prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. E entre os que ele levou embora estavam alguns dos príncipes de Jerusalém. Alguns deles, disse a Bíblia, eram descendentes de Ezequias. E eles foram levados e educados no palácio da Babilônia. O rei disse, vejam, vamos lhes ensinar a língua dos babilônios. Ele trouxe os melhores, os mais brilhantes de todas as crianças reais. E ele disse, vamos treiná-los em todas as ciências da Babilônia, que era o lugar mais sofisticado do mundo na época. E após 3 anos, os que passassem no teste, os melhores ficarão diante de mim e serão representantes de outras nações. Nabucodonosor era realmente um líder muito inteligente. Ele tinha ótimos conselheiros. Entre alguns dos milhares que foram trazidos de Jerusalém, estavam 4 jovens hebreus. Seus nomes judeus eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os babilônicos lhe deram novos nomes, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem, Daniel e os seus 3 amigos foram a essa escola, mas eles descobriram que teriam que comer na cafeteria real. Agora, a maioria dos cativos, assim como todos os outros estudantes de outras partes do mundo, adorariam ter a chance de comer do buffet da Babilônia. Era a melhor comida do mundo. Mas imediatamente Daniel e seus amigos perceberam que não poderiam comer aquilo, porque ali havia comida proibida por Deus. Diz em Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel foi conversar com o chefe dos eunucos, que estava encarregado deles, e disse, deixa-nos comer apenas vegetais. A palavra na sua Bíblia pode variar, mas basicamente eles pediram por vegetais. Não, eu não posso fazer isso, disse o eunuco. O rei perceberá que vocês estão doentes e descobrirá que é porque vocês não estão se alimentando bem. E a culpa vai cair em cima de mim. Vão arrancar minha cabeça. Faça um teste de 10 dias, disse Daniel. Se não der certo, aí tudo bem. Então, durante 10 dias, não comeram nada além de vegetais e ensopado de legumes, basicamente uma dieta vegetariana, e bebiam só água. E a Bíblia diz, lá no versículo 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eles estavam mais saudáveis do que aqueles que comiam da comida do rei. Mas por que a Bíblia nos conta essa história? A Bíblia diz que quando Nabucodonosor testou aqueles jovens junto com os sábios do reino, descobriram que entre todos os cativos que foram treinados, Daniel
Ananias, Misael e Azarias eram 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais sábios do que qualquer outro jovem treinado. Ser um cristão não envolve apenas mudar o seu pensamento. Ser cristão é uma transformação completa do ser. Seja lá o que comerem ou beberem, façam tudo para a glória de Deus. O jeito que você trata seu corpo faz toda a diferença. Ele é o templo do Espírito Santo. E é verdade que, nos últimos anos, tanto os protestantes como católicos e evangélicos se esqueceram de uma doutrina bíblica muito clara, a de que devemos cuidar do nosso corpo. Temos que ser cuidadosos, exercer autocontrole. E isso é especialmente importante quando vivemos em uma sociedade cheia de abundância de coisas. Número 1. Qual foi a dieta original criada por Deus para os seres humanos? Agora vamos para o início, vamos para Gênesis. Primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Vamos de novo. Todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, qual era a dieta original de Adão e Eva? Frutas, grãos, nozes. Era uma dieta frugívora. Provavelmente, eles nem cozinhavam nada lá. Quanto tempo Deus pretendia que Adão e Eva vivessem quando os criou? Para sempre. E então, depois do pecado, mais uma coisa foi acrescentada, a dieta, porque eles não podiam mais comer do fruto da árvore da vida. Qual alimento suplementar Deus acrescentou à dieta deles? Gênesis 3,18. Diz assim: E tu comerás a erva do campo, ou seja, vegetais. Mas um vegetal, tecnicamente... Bom, deixa eu testar vocês. Vamos lá. Fruta ou vegetal? Banana? Fruta. Maçã? Abobrinha? Fruta. Berinjela? Fruta. Couve de Bruxelas? Não comestível. Na verdade, couve de Bruxelas é um vegetal. Salsão? Vegetal. Batata. É um vegetal. Portanto, qualquer parte da planta que não seja semente ou produto de sua flor, como a fruta, na verdade é um vegetal. O caule, folhas, flores, tudo isso é considerado vegetal. Já a batata é um tubérculo. Bem, então Deus acrescentou isso à nossa dieta porque essas coisas têm enzimas importantes. Não resta dúvidas sobre os benefícios de comer uma dieta baseada em vegetais. Mas no passado chamavam os adventistas de doidos por isso. Até que, alguns anos atrás, saiu um artigo na National Geographic mencionando os 3 grupos de pessoas que mais vivem no mundo. Você sabia disso? Pode pesquisar depois. O primeiro grupo era o povo da Sardenha, na Itália, lá no Mediterrâneo. Depois o de Okinawa. E, finalmente, os adventistas do 7º dia, lá na região de Loma Linda, onde eles se concentraram. Esses são os 3 grupos mais longevos de todo o mundo. E ao questionarem-se por que isso acontecia, no caso dos adventistas, era por causa da comunidade, do sábado, e porque a maioria deles, não todos, mas a maioria, tinha uma dieta vegetariana. Então, o que estamos compartilhando com você não é uma crença religiosa, é um fato científico concreto. Se você comer o mais próximo possível da dieta de Gênesis, a dieta original de Deus, você vai viver muito melhor. Você terá muito menos doenças. No manual do fabricante, a Bíblia, Deus revela o melhor combustível para nós. Seguir a orientação do seu Criador te dará mais saúde. Muito bem, vamos prosseguir e desenvolver mais. Vamos nos aprofundar em outros detalhes sobre o que devemos comer ou não. Quais mamíferos Deus permite aos seres humanos comer? Daniel não queria se contaminar com a carne que os servos do rei comiam. Então, quais mamíferos Deus permite que os seres humanos comam? Vamos ver. A resposta está em Levíticos 11, verso 3. Deus nos mostra 2 critérios que um mamífero deve ter para poder ser comido. Todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em 2, e rumina. Estes mamíferos são considerados limpos. Nesse perfil se enquadram cabras, ovelhas, veados, vacas, alces. Esses animais são considerados limpos. Eles têm que possuir os 2 critérios.
Por exemplo, o camelo rumina, mas não tem o casco fendido. Então, o camelo é impuro. Você provavelmente está pensando, poxa, pastor, eu não vou poder comer meu bife de camelo depois do programa? É isso mesmo. É por isso que Jesus chamou a atenção dos fariseus. Vocês são hipócritas. Vocês coam um mosquito, porque naquela época eles costumavam coar as coisas com um tecido, porque se tivesse uma mosca ali, aí já não era mais puro. Então eles coavam a água para não ingerir o mosquito, mas quando ninguém estava vendo, eles comiam carne de camelo, que é impuro. Por isso Jesus disse, vocês coam um mosquito e engolem o camelo. Então, quando todos estavam olhando, eles coavam para não ingerir um mosquitinho. Mas nos bastidores comiam camelo. Se você vai comer carne, ela precisa ter esses dois critérios. Tem que ter o casco fendido e tem que ruminar. Alguns de vocês devem estar pensando, mas pastor, os seres humanos foram projetados para comer carne. Veja esses dois caninos que ele nos deu para dilacerar carne. Bem, veja esse fortão aí na tela. Veja o tamanho dos caninos dele. E ele é vegetariano. Então, tem todo tipo de mito por aí. Os animais com os maiores dentes são o elefante e o hipopótamo, os dois vegetarianos. E as pessoas ficam dizendo todo tipo de coisa. Agora, veja que interessante. Antes do dilúvio, podemos ver... E é claro, tinha muita vegetação naquela época. Mas vemos que Matusalém viveu 969 anos. Noé 950, Sete 912 e logo após o dilúvio cai para 500 anos, 200 anos, Abraão 175, Jacó 147, Davi 70 anos. Davi disse, nossos anos de vida hoje em dia são 70 anos, em média. E se por acaso chegamos aos 80, normalmente é com muita dor e sofrimento. Então, nosso tempo é limitado. Sabe o que aconteceu após o dilúvio? Toda a vegetação foi destruída. Deus disse a Noé para levar animais limpos para a arca em grupos de 7, dos impuros apenas 2. Se eles pudessem comer os impuros, haveria muito mais espécies extintas, certo? Eles teriam sido comidos na arca. Outra coisa é que somente os animais puros podiam ser sacrificados. Muito bem, e os peixes e frutos do mar? Quais são considerados limpos? Novamente, vamos para Levítico 11. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas. Mais uma vez, 2 critérios. E a razão disso é porque no oceano há muitos animais estranhos e alguns deles são venenosos. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. A Marinha Americana fez um estudo há alguns anos atrás porque queriam descobrir que tipo de comida marinheiros ou pilotos abatidos poderiam comer caso ficassem à deriva nos oceanos, porque na Segunda Guerra não sabiam que era seguro comer. A Marinha gastou milhões de dólares do governo para fazer essa pesquisa. E a conclusão foi a seguinte: se tem barbatana e escama, é seguro comer. Ora, se conhecessem a Bíblia, teriam economizado muito dinheiro. E você pode continuar lendo lá em Levítico. Diz assim no verso 10: porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, ou seja, todo tipo de água, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, ou seja, todo o resto, estes serão para vós outros abominação. Por que Deus não quer que comamos certas coisas? Animais como camarões e lagostas
se alimentam de coisas em decomposição, ou seja, esses animais foram projetados por Deus para serem os lixeiros do mar, para deixar o ambiente limpo. Eles comem todas as toxinas. Você sabia que temos um presidente americano que acabou morrendo por comer ostras contaminadas? Portanto, essas coisas simplesmente não são saudáveis. O camarão, quando servem camarão, servem com as tripas. O trato digestivo ainda está todo lá. Isso não é bom para você. Lá no fundo, você tem as ostras e os mariscos cheias de toxinas. Estes animais foram feitos por Deus para filtrar o ambiente. É o mesmo caso de algumas aves que são consideradas impuras. Quais aves são impuras? Levítico 11, versículos 15 e 16. Todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. Ou seja, aves de rapina, aves carnívoras são consideradas impuras. Já as aves puras não têm uma regra como barbatanas e escamas, mas as aves limpas são aquelas que ciscam, por exemplo, peru, galinhas, fazões e assim por diante. As leis sobre animais limpos e imundos fazem parte da lei cerimonial de Moisés, que foi finalizada na cruz. É o que pensam as pessoas. Gênesis 7, versículo 1 e 2. Essas leis aí de animais limpos e impuros são leis para os judeus. Ora, Noé era judeu? Vamos ler juntos. Entra na arca, tu e toda a tua casa. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Então vejam, Deus já fazia distinção entre animais limpos e impuros antes mesmo da existência dos judeus. Pergunta: quantos de vocês são parentes de Noé? Todo mundo, todos nós somos. Portanto, Deus fez uma distinção. E veja, eu não sei se alguém aqui tem um ancestral que sobreviveu ao dilúvio, né? Naturalmente, todos somos parentes de Noé. Mas Deus fez uma distinção para que a humanidade soubesse o que comer. Muito bem, será que os cristãos devem consumir bebidas alcoólicas? Algumas igrejas dizem, claro, Jesus bebeu vinho, mas não era vinho alcoólico, era suco de uva. A Bíblia diz em Provérbios 21, e a Bíblia não se contradiz, hein? O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçada, aqui está falando sobre o vinho fermentado, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A Bíblia diz, dê vinho àquele que está prestes a perecer. A Bíblia nos diz que Noé bebeu vinho e tropeçou por aí nu. O resultado de beber foi embaraço e vergonha. As filhas de Ló deram vinho ao pai e ele acabou tendo relações com as próprias filhas. Queridos, coisas boas não acontecem àqueles que bebem. Os cristãos não deveriam ignorar isso. Você pode estar dizendo, mas pastor, eu bebo uma vez por semana, só um pouquinho, não tem problema. Pode ser. Mas você sabia que 1 a cada 7 pessoas tem problemas com bebidas? O álcool vicia. Nós sabemos disso, certo? É como uma roleta russa. Isso pode destruir a sua vida, seu casamento, carreira, a saúde. Veja, haverá pessoas no céu que fumaram aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Também haverá pessoas no céu que beberam aqui. Martinho Lutero bebia cerveja. Mas eles não tinham a compreensão naquela época que temos hoje. O John Newton era fumante. Sabia que naquela época os médicos prescreviam tabaco como tratamento para asma? Sabiam disso? É verdade. Mas as coisas mudaram. O cigarro é a segunda principal causa de morte evitável na América do Norte. O cigarro. Ele faz você envelhecer prematuramente, deixa sua voz rouca, suas roupas cheiram muito mal. De fato, não há absolutamente nada de bom no tabaco. E custa uma fortuna. Quando eu era criança, era muito mais barato. Eu não acredito que as pessoas gastem tanto dinheiro com isso hoje. Dá para comprar um carro novo se você parar de fumar algum tempo. Mas será que os princípios bíblicos de saúde ainda são práticos hoje? Vamos examinar uma lista com vários princípios. E você vai ficar verdadeiramente surpreso como que o mundo está percebendo que esses princípios básicos sempre estiveram na Bíblia. Para começar, procedimentos de quarentena para o controle de doenças contagiosas. Não faz muito tempo, o ebola era um grande problema. Você tem ideia do grande esforço que eles estão fazendo para manter um ambiente estéril em procedimentos de quarentena?
Curiosamente, a Bíblia já ensinava isso. Ela diz: se alguém estiver impuro, precisa se lavar, e caso esteja contaminado, precisa ficar fora do acampamento. Eles descobriram isso na Bíblia. Número 2. Só coisas básicas, gente. Mais uma vez tem a ver com o ebola. Dejetos humanos deveriam ser enterrados. Se alguns países seguissem essa prática, muitos problemas seriam evitados. Vejam, eu sei que não é agradável falar sobre isso, mas se você já viajou a certas partes do mundo, ainda não existe saneamento em muitas grandes cidades do planeta. Naturalmente, eu não vou mencionar alguns desses lugares, porque eu não quero ofender ninguém agora. Mas lá na Bíblia, mesmo no deserto, Deus já deu regras sobre isso. Mais um princípio. A higienização do corpo e das roupas controla os germes. Isso também está na Bíblia. Eles tinham que se lavar regularmente. Mesmo em meio ao deserto, Deus sempre deu a eles suprimento de água. Moisés batia na rocha e a água escorria. E aquele rio de água ia seguindo eles em suas jornadas. Não apenas para beberem, mas para se lavarem. A Bíblia fala muito sobre lavagem. Ela também diz que muitas das doenças podem ser prevenidas com a moralidade. E hoje sabemos muito bem disso. A moralidade previne doenças sexuais. Esses princípios estão em Levíticos 18, Provérbios 5 e Colossenses 3. E outros. Existem muitas doenças sexualmente transmissíveis e algumas delas são fatais por causa do estilo de vida imoral. Mais um princípio bíblico básico sobre a saúde. Gordura animal não deve ser consumida. Não apenas a gordura, mas o sangue. Doenças são transmitidas de animal para animal. Você não pega a doença de uma planta, por exemplo. Elas são transmitidas de animal para animal. E Deus não quer que comamos sangue. Aliás, tanto o Antigo como o Novo Testamento dizem que o sangue é proibido. Leia Atos 15. Não resta dúvida. Porque alguns dizem, isso daí é lei do Antigo Testamento. Não, não é. Próximo, mais um princípio. O ódio e a amargura são prejudiciais à saúde. Algumas pessoas adoecem não apenas pelo que comem, mas pelo que as está comendo. Guardar rancor, raiva, amargura, estresse no coração arrebenta com a sua saúde. A Bíblia também fala sobre comer demais. Comer demais é prejudicial. Mesmo aquilo que é saudável não se deve exagerar. É muito fácil comer demais, mesmo que é bom. Por exemplo, os lutadores de sumô não vivem muito. Porque, ora, a razão é óbvia, não é? Mais um princípio. Nossos corpos precisam de um bom descanso. Salmo 127, verso 2 e Marcos 6, 31. E o sábado tem a ver com isso. Temos que dormir o suficiente. Mais um princípio. A importância do trabalho. A Bíblia não nos ordena apenas descansar no 7º dia, mas trabalhar nos outros 6. Mais um princípio. Uma atitude positiva é um bom remédio. A Bíblia diz que um coração feliz é como um remédio. Mesmo em meio às dificuldades da vida, nós devemos sorrir. Afinal, a vida já é difícil o suficiente. Por que Deus se preocupa com a nossa saúde física? Deus não se preocupa apenas com o espiritual. É o que diz a Bíblia? Mateus, capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Viram só, amigos? Deus também se preocupa com a nossa saúde física. E sim, muitas vezes ele cura as pessoas de maneira milagrosa. Às vezes, a doença surge apenas por causa genética. Em outras, porque você se expõe ao fogo, ou por algum problema ambiental. Mas a maioria das doenças em nosso país acabam surgindo com o estilo de vida. Sabe por que nosso sistema de saúde está em crise? Você sabe, é tudo muito caro hoje. É muito difícil de pagar. Por causa do nosso estilo de vida, especialmente aqui no Ocidente, por causa da riqueza, da abundância de coisas e alimentos, as pessoas estão adoecendo cada vez mais cedo e acabam lutando a maior parte da vida com isso, causando a elas despesas catastróficas. Se apenas seguíssemos a Bíblia, muitos hospitais fechariam as portas. 3 João capítulo 1, verso 2. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde, irmãos. Assim como é próspera a tua alma. Ele nivela a saúde física, a saúde espiritual. Você não quer apenas saúde espiritual, você quer saúde física. Agora, se tiver que escolher uma, pega a espiritual. Afinal, de que adianta ter saúde e perder a salvação?
você perderá a eternidade. Mas enquanto cuida do seu espírito, cuide também do seu corpo. Porque ter uma mente limpa e um corpo saudável torna mais fácil seguir a Deus, resistir ao diabo e fazer a vontade de Deus. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, vocês estão vendo esse senhor aí na foto? O nome dele era Banana George. Ele está esquiando descalço. Eu já esquiei assim, e é muito mais difícil mesmo quando jovem. E aí nessa foto ele tem mais de 80 anos e continuou a fazer isso até os 92. Ele só começou a esquiar aos 40 anos. E ele amava banana, por isso o amarelo. Por que nossa saúde é tão importante para Deus? 1 Coríntios 6, verso 19. Diz assim: o vosso corpo é o quê? O santuário do Espírito Santo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora vamos para Romanos 12, verso 1. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amigos, fomos criados à imagem de Deus. Você pertence a Ele. Ofereça a Ele não apenas o seu espírito, mas o seu corpo. Não adoramos a Deus apenas com nossas mentes, mas com as nossas vidas. Afinal, quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida, motivantes e esclarecedores? Os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.